Então vamos continuar, né, com essas curas, os milagres do Evangelho. E a gente continua agora o cego de nascença ou de Siloé. Nós tiramos do nosso livrinho de curso de aprendiz do Evangelho, do Parábolas e Ensinos de Jesus, na página 369, em Gênesis, no capítulo 15, os itens 24 e 25. Quem nos conta é João, no capítulo 9, versículo 1 ao 34. Vamos lá? Quando Jesus passava, ele viu um homem que era cego desde o seu nascimento, e seus discípulos lhes fizeram esta pergunta: Mestre, a causa de ter este homem nascido cego é o pecado dele ou é o pecado dos seus pais? Jesus lhes respondeu: não é que ele haja pecado, nem aqueles que o trouxeram ao mundo pecaram, mas assim sucede para que as obras do poder de Deus brilhem nele. É preciso que lhe faça as obras naquele que me enviou enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de ter dito isso, ele cuspiu no chão, tendo feito lama com a saliva, untou com essa lama os olhos do cego e lhe disse: ide vos lavar na piscina de Siloé, que significa, essa palavra Siloé, enviado. Ele foi, pois, lavou-se e voltou com a vista. Os seus vizinhos e os que haviam visto antes a pedir esmola diziam: não é esse aquele que estava ali sentado, que vivia pedindo esmolas? E uns respondiam: sim, é ele. E outros diziam: não, é alguém que com ele se parece. Porém, ele lhes diziam: sou eu mesmo. E então lhe perguntaram: como é que vossos olhos estão abertos? E eles lhes respondiam: este homem, a quem chamais de Jesus, fez lama, untou meus olhos e me disse: ide à piscina de Siloé e banhai-vos aí. E eu fui, lavei-me e agora vejo. E eles diziam: e onde está ele? E a resposta: não sei. Então levaram-no aos fariseus. E este homem que tinha sido cego, né? Ora, era dia de sábado quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E os fariseus o interrogaram, pois eles queriam saber como é que ele havia recuperado aquela visão. E ele lhes dizia: ele colocou a lama sobre os meus olhos, lavei-me, então agora eu vejo. E sobre isso, né, alguns fariseus diziam: este homem não é enviado de Deus, pois ele não guarda o sábado. Ele te curou no sábado, né? Porém, outros diziam: como que pode um homem mau fazer tais prodígios? E assim havia uma divisão entre eles. Novamente disseram ao cego: e tu, que dizes deste homem que te abriu os olhos? E aí o cego respondeu: eu digo que ele é um profeta. Mas os judeus não acreditavam que esse homem tivesse sido cego e que recuperara a vista, né? Até que tivessem feito vir então o seu pai e a sua mãe, a quem eles interrogaram, dizendo: esse aí é vosso filho? Né? E ele não nasceu cego? Como é que então agora vê? Aí o pai e a mãe responderam o seguinte: sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas não sabemos como é que agora ele vê. Não sabemos quem que lhe abriu os olhos. Pergunta a ele. Ele é maior de idade, ele fala por si mesmo. E aí eles chamaram de novo pela segunda vez esse homem que tinha sido cego e lhe disseram: rende glória a Deus. Sabemos que esse homem é um pecador. E aí ele respondeu: olha, se ele é pecador, eu não sei. Mas tudo que sei é que eu era cego e agora vejo. Aí eles tornaram a lhe dizer: o que ele te fez? Como que ele conseguiu abrir os teus olhos? Aí ele falou: mas eu já disse para vocês, né? Vocês já entenderam. Por que vocês querem ouvir mais uma vez?
será que vocês querem ser discípulo dele? Aí eles ficaram, né, acharam aquilo uma injúria, né? E lhe disseram, sê você mesmo o discípulo, porque a nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nós não sabemos nem de onde ele saiu. E aí o cego respondeu, o ex-cego, né, respondeu, eis o que mais é admirável, que não sabeis de onde saiu, e que ele me abrisse os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalta os pecadores, porém se alguém honra e faz sua vontade, é a este que ele exalta. Desde que é mundo, jamais se ouviu dizer que alguém haja aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não é enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo a quanto ele tem feito até agora. E aí, né, o que eles responderam? Tu não és senão pecado desde o ventre da tua mãe e quereis nos ensinar? E o expulsaram, né? E aí eu acho lindo como o Caibar Schutel, né? Caibar Schutel fala, eu vou ler, que é muito bonito. Inquiriram as testemunhas, mas não creram nas testemunhas. Inquiriram os pais do cego e não acreditavam nos pais do cego. Inquiriram o cego e não acreditaram no cego. E por fim, após todas as afirmações e informações, o cego foi expulso. Por isso que o Caibar Schutel, em Parábolas e Ensinos de Jesus, nos fala o que não via, começou a ver. E os que pensavam ver, se tornaram cegos. Cegos na cegueira espiritual. Moléstia que permanece a vida inteira. Allan Kardec, em Gênesis, nos fala que poderia se tratar dos nossos tempos também, em relação, por exemplo, ao espiritismo não sendo aceito por outras religiões. A situação constrangedora que foi submetido o cego de nascença, colocado frente aos fariseus, né, que procuraram a todo custo distorcer a verdade personalizada em Jesus e as suas curas, serve como exemplo das dificuldades colocadas por aqueles que queriam a todo custo comprometer Jesus e a sua obra, mas não conseguiram. Em outro aspecto, é a pergunta dos discípulos sobre quem pecara, se o cego ou se seus pais. E responde Jesus não ser uma ocorrência do pecado, mas que nele se mostrava o poder de Deus, ou seja, o cego de nascença era um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Quer dizer, talvez isso já estivesse combinado antes, né? Se não era uma expiação do passado, né? Aí já mostra pra gente o entendimento da reencarnação, era uma provação apropriada ao progresso daquele espírito, pois Deus, que é justo, ele não imporia um sofrimento sem utilidade. A cegueira era comum naquela época de Jesus, né? E as suas causas eram várias: anomalias congênitas, infecções, lepra, catarata, enfim. Os judeus associavam, inclusive, a cegueira a um sofrimento em geral ao pecado. Os pais do cego podiam ter pecado e com isso acarretado a cegueira do filho. Os judeus acreditavam que os pais podiam ser punidos por seus pecados com o sofrimento dos filhos. Se você quiser investigar isso, está em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, no 34, versículo 7, e se você for em Números, no capítulo 14, versículo 18, tá? Só para não confundir aí, tá? Para a gente não confundir, o tanque de Siloé não era atribuído a nenhuma propriedade medicinal como o do Betsaida, que nós vimos, né, na anterior. Era apenas um depósito de água localizado dentro dos muros da cidade, entendeu? Na parte sudeste. O tanque era uma obra-prima de engenharia daquela época, criado para construção, né, pela construção de túneis de Ezequias, que desviava as águas do tanque de Siloé
para a fonte de Gion, um ponto menos vulnerável aos tanques do exército assírio. Escavado numa rocha maciça, esse túnel de 530 metros de extensão permitia que a população da cidade consumisse a água desviada do Vale de Cedron, situado fora dos muros, no caso de um cerco, né, de inimigos. Então, o tanque de Siloé, ele media cerca de 6 a 9 metros e até hoje, gente, ele é utilizado como fonte de água, tá? Quanto ao meio empregado para sua cura, é evidente que a forma saliva-terra for apenas um veículo, tá? Não era uma característica da terra ou da saliva, e sim do veículo de energia curativa empregada por Jesus. Porque a lama feita não pode ter virtude, né? Senão pela ação do fluido curador do qual ela estava impregnada pelo nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos dar prosseguimento na próxima, que será o servo do centurião de Cafarnaum. E eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão do cego de nascença. Abraços fraternos.